Salve, salve, rapaziada. Último programa do ano, no último dia do ano. É verdade, estamos gravando na madrugada do dia 31, então o último dia do ano vai ao ar nesse dia mesmo, você deve estar vendo a gente no mesmo dia que a gente lançou. E o que a gente vai fazer hoje, Daniel? A gente vai fazer, tipo assim, uma análise dos clubes, de como eles foram no Brasil, de fato. Clubes a nossa escolha, não são todos, né? Então tem Série A, Série B, Série C. Exatamente, né? Que a gente vai analisar aqui o que aconteceu, o que a gente acha que pode uma ter tier né? list, vai estar possivelmente aqui em cima para vocês analisarem. A gente dividiu em 5 categorias e escolhemos 19 clubes. Exato. A gente tem aqui a primeira categoria, que é a melhor de todos, é ótimo ano, ou seja, o clube que realmente atingiu todas as expectativas, fez um ano excelente. A segunda, surpreendeu, ou seja, a gente não esperava que fosse fazer algo tão bom, fez. Terceiro lugar, não fez mais do que obrigação, né, que é aquele que esperava isso, cumpriu isso, beleza, não espere louros da vitória por essa atitude. E aí a gente também tem podia ter sido melhor, né, aquele que ficou um gostinho meio amargo no final. E o último, que é o pior de todos, que é a decepção. Do ano, né? Exatamente. E como tu quer fazer? A gente vai clube por clube ou a gente começa categoria por categoria? Não, acho que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. É justo, né? O programa é nosso. Agora sim, serão 19 clubes, a gente escolheu América Mineiro, Palmeiras, Atlético Goianiense, Remo e Paysandu, Exato. Santos, São Paulo e Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Grêmio e Internacional. Né? Porque assim, a gente escolheu. Exato. Clubes que podem dar relevância, que podem dar alcance pra gente, que a gente acha que vale comentar também, porque tem certos clubes, sendo bem respeitoso, que não vale a pena gastar tempo aqui a gente falando também. E aí a gente começa por aqueles clubes que a gente vai ter menos discussão, eu acho, pra deixar os mais polêmicos pro final. Certo. Então eu posso puxar um que vai ser menos discussão? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, eu não acho que seria a mesma discussão. A gente tem muito mal pra falar do Atlético Mineiro. Então eu vou deixar outro. América Mineiro. Vamos puxar América Mineiro? América Mineiro surpreendeu. Tu acha que surpreendeu? Eu acho que surpreendeu porque o América Mineiro, assim, estou falando no aspecto geral, sempre se espera um pouco abaixo, e ele é um clube que ele vai comendo pelas beiradas, mineirinho, realmente, vai comendo quieto, e conseguiu uma vaga ali na Libertadores. Jogou Libertadores. Jogou Libertadores esse ano. Caiu no grupo do Galo, né? Exatamente, que eu acho que foi crucial para ele não ter avançado tanto, né? Eu acho que foi que ele não fez mais que a obrigação dele. Eu vou tentar colocar meu ponto e a gente decide, tá? É que assim, na temporada 2021 ele conseguiu acesso para Libertadores e nessa ele conseguiu a partir da pré-Libertadores a vaga para fase de grupos, né? A gente não esperava que ele fosse classificar, que chegar às oitavas, a gente não esperava isso. Não, jamais. E no Brasileirão também a gente não esperava que ele ficasse diferente de meio de tabela. Certo. Então, pra mim, ele não fez mais que a obrigação dele, estão ali no meio do caminho. Eu acho que ele teve uma turbulência no caminho, ele caiu num grupo complicado da Libertadores. Não dava pra se esperar que ele poderia surpreender e classificar ali. No Brasileirão não caiu. Mas ele foi bem. Ele foi bem no Brasileirão, entende? É isso que eu coloco. Acho que ele surpreende porque, tipo, o que você espera é que ele ficasse no lugar que tá o Botafogo, por exemplo, no América Mineiro. Então eu acho que ele foi um degrau acima. Não tô falando que ele foi bem, mas ele foi um degrau acima do que ele poderia. Troca de técnico, um elenco limitado, então acho que ele surpreendeu. Mas aí podemos abrir o debate. Alguém vai ter que ceder. Exatamente. Porque eu acho que assim, se ele tivesse surpreendido, era uma classificação, já conseguiu uma pré de novo, segundo ano consecutivo. Mas eu acho que o América Mineiro passar de fase de grupo na Libertadores já é um ótimo ano pro América Mineiro. Pro América Mineiro, passar da fase de grupo e pro mata-mata? Dessa eu sou horrível de dar o braço a torcer. Mas eu vou colocar aqui que surpreendeu. Então o América Mineiro surpreendeu. Eu escolhi o América Mineiro? Foi. Então você escolhe agora o próximo clube. Então, como eu falei já dele, vamos falar do... o América Mineiro surpreendeu. Surpreendeu, mas vamos falar do Botafogo. Botafogo, um belo bairro do Rio de Janeiro. Foi comprado, virou SAF, time do John Textor, dono do Crystal Palace, né, Putfire, texturizado. Deu aquele up no final, vai conseguir Libertadores, e pra mim, decepção. Pra mim, podia ter sido melhor. Porque ele flertou em um certo momento com o rebaixamento. De fato. Porque assim, quando ele foi comprado, assim como o Vasco agora também foi comprado, virou SAF, na verdade, a gente podia esperar algo melhor dele. Exato. Eu acho que todo clube porque ele contratou muita gente, e os nomes até legais, assim. Sim, por exemplo, você fala, o Gabriel que chegou é um jogador que eu gosto muito, jogava no Benfica há muitos anos. Não, e teve coisas que não deram certo. O Tiquinho Soares, que é um excelente atacante. O Patrick de Paula, que sai do Palmeiras como um jogador até bom, né, mas que não deu certo. Pior ainda no Botafogo. O que eu acho é assim, todo clube, é uma opinião minha, todo clube que vira SAF
não faz mais do que obrigação pelo dinheiro que entra. Uhum. Só que o Botafogo tinha potencial para ir adiante e falhou miseravelmente. Então, pra mim, ele não podia ter sido melhor. Vamos, não podia ter sido melhor. Até porque, assim, se a gente for analisar, as contratações que o Botafogo fez, as iniciais, são melhores do que o que o Vasco tem feito. Com certeza. Que o Vasco trouxe agora, tá fechando com Bambu, que era do Banco do Corinthians. Sim. O Vasco comprou Já o fechou Léo Pelé, Léo Pelé. que o São Paulo agradece imensamente. O Piton, que é o lateral esquerdo, banco do Fábio Santos, que já é vovô no Corinthians. Fábio Santos já aposentado. Contratou um excelente jogador, que é o Pedro Raul. Sim, esse foi um investimento. Né? Então, assim, Orelhano do Vélez também. Então, assim, eu acho que as contratações do Botafogo foram melhores do que a do Sim, Vasco. 2022 é que a gente tá falando já de contratações. Então o Botafogo poderia ter sido melhor. Sim, com certeza. Aí tu puxa agora um time pra Eu vou escolher Red Bull Bragantino. Decepção. Decepção total. Decepção. É, Red Bull Bragantino, a gente já tá nesse ano de não, tá investindo, e a Red Bull realmente faz times que são competitivos, né? Na Áustria, na Alemanha, em vários países pra da mim, Europa. acho que a primeira análise de escolha decepção é ter demitido o treinador que já estava a temporada passada inteira, que foi o Barbieri, né? Depois que ele cortou o cabelo dele de samurai e deu tudo errado. O Sansão, né? Mas eu acho que a demissão do Barbieri, pra mim, mostra justamente essa questão de decepção, não por ter demitido, mas que bancou. Ele não fez não foi nenhuma tragédia o que aconteceu para ele e demitiu, ou seja, bancou para dizer que bancou. Uhum. Não bancou porque acreditava no projeto do Barbieri. Então, mesmo estando sob a logo do Red Bull, mostra que tem uma administração à la brasileira nesse meio aí. Só tem muito dinheiro para bancar certos erros. Então, primeira decepção aqui da nossa unanimidade, lista. Né? Decepção. Primeira unanimidade? Porque até no Botafogo eu coloquei, eu ia mudar, né? Sim. Então o Red Bull Bragantino fica no decepção. Vai escolher quem agora? Eu vou falar do Fortaleza. Acho que o Fortaleza vale. O Fortaleza, pra mim, ele tá entre duas categorias. Eu não tô finalizado com ele. Surpreendeu e não fez mais que a sua obrigação? Não, pra mim é surpreendeu e ótimo. Porque o surpreendeu foi... ele chegou de volta a Libertadores, né? Forçou a Libertadores e tudo mais. E assim, surpreendeu quando você olha só isso. Quando você pensa que era um time que tava lanterna até que turno, eu não lembro agora que turno o Fortaleza estava lanterna, e chegou a classificar para Libertadores. Na verdade. Exato. Esse é um ótimo ano. Então, para mim, são essas duas categorias. Mas e aí eu vou esperar a tua opinião, porque para mim pode estar... Pra mim, ele não tá nem uma das duas categorias. Certo. E pra mim, ele podia ter sido melhor. Por quê? Ele fez uma ótima campanha no Campeonato Sul-Americano, que é a Libertadores, né? Foi longe, mas se ele tivesse feito o equilíbrio com o brasileiro, talvez ele tinha tido um ano ótimo. Porque ele já veio de um ano ótimo de ir para Libertadores, que é um feito gigantesco para Fortaleza. E aí ele poderia ter tido um ano ótimo de novo, porque ele conseguiu ir para Libertadores, não importa se o primeiro turno do Brasileirão ele estava na lanterna. Mas eu acho que a gente tem que levar esse contexto. Não, tem que levar em contexto, mas assim, no final, o que importa é o final, o resultado final, quando termina os 38 rodadas. Sim, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter que analisar quem teve esses altos e baixos. Tu então, tava pensando em decepção. Não, pra mim ele podia ter sido melhor. Né? Porque pra ti foi ou ótimo ano ou surpreendeu. Acho que... Então pra mim poderia ter sido melhor. Se ele não tivesse esse, como é que pode dizer? Esse sobe e desce. Tipo assim, essa variação de campeonatos, esse negócio de botar exclusividade na Libertadores e esquecer do brasileiro. Eu acho que ele poderia ter sido um ano melhor pro Fortaleza. Então eu acho que nessa discussão o Fortaleza vai acabar ficando não fez mais que obrigação, porque tá no meio termo do que a gente tá falando. Classificou para Libertadores. Mas não era obrigação dele, a obrigação dele era só uma no Brasileirão, não cair. E na Libertadores não caiu. E foi para Libertadores. Só que ele já surpreendeu por não ter caído e conseguido a vaga da Libertadores, né? E outra é ele ter participado bem longe da Libertadores. Ele foi longe da Libertadores. Então surpreendeu? Não, vamos deixar aí, podia ter sido melhor. Porque se ele não tivesse variado no Brasileirão, teria sido um ano ótimo. Tá bom. Justo. Então Fortaleza poderia ter sido melhor. Agora eu vou puxar o rival, Ceará. Ceará pra mim é decepção. Pra mim Ceará é decepção. O que não aconteceu com o Fortaleza, aconteceu com o Ceará.
Porque ele focou na competição, esqueceu o Brasileirão, só que no segundo turno que pagou a conta. E eu acho que o Ceará... O Ceará foi longe na Copa do Brasil, inclusive. Sim, na Sul-Americana, né? É. Chegou até... Mas assim, o Ceará pra mim sofreu de algo que acontece muito nos clubes paraenses, né? Gente que é paraense, você que acompanha a gente não sabe, que é o Ceará passou tempo demais pensando eu estou melhor que o meu rival e não olhou para a situação em que ele estava. A gente comentou o ano inteiro. O Ceará, ele é rebaixado como o time que tem menos vitórias, segundo time com menos vitórias, ele só tá com mais vitórias que o Lanterna. Então, quando ele chegou na reta final, ele precisava ganhar porque qualquer fator de desempate, ele era jogado para baixo. Então, o Ceará perdeu tempo demais rindo do rival e não conseguiu fazer um bom futebol. E quando chegou no final, na reta final do Brasileirão, não deu para correr atrás, não conseguiu correr atrás do resultado, então o Ceará é a decepção para mim nesse tier list. Concordo. Decepção Ceará. Próximo você escolhe. Então vamos falar do Coringão. O Coringão é um bom debate. Exato. O Coringão é um bom debate porque assim, o Corinthians no início do ano é aquele corintiano, é a quarta força, né? Que a torcida joga pra cima, não sei o quê. Aí trouxe o Vitor Pereira, o homem com a sogra mais debilitada do mundo. E aí começou a fazer contratação. Se tornou um time forte, folha muito grande, forte. nomes fortes, porque tinha o William no começo do campeonato, o Renato Augusto, o Roger Guedes, trouxe o Yuri Alberto no meio, Sim. tinha o Maicon, Gil, Fagner, Cássio. Um bom elenco. Então era um bom time. O elenco não, porque ele sofreu com essa questão do elenco. Muito jogador batido e teve aquela como é que a gente chama? Não teve a constância, né, no campeonato e teve esse problema. E eu lembro que a gente teve essa discussão em off, que eu falei, eu diria que o Corinthians surpreendeu, mas se a gente parar pra pensar tudo que ele fez, e ele chegou numa final de Copa do Brasil, classificou para Libertadores e tudo mais, eu diria hoje que o Corinthians não fez mais que obrigação. Acho que poderia ter sido melhor se ele tivesse ganhado na Copa do Brasil. Porque ele chegou numa final. Mas foi no pênalti, né? E, inclusive chegou nos pênaltis. Exatamente. Então, esteve perto de ganhar a Copa do Brasil. Mas, assim, classificou para Libertadores. Sim. Eu acho que ele tinha a obrigação de ganhar um título. Pra mim, ele tinha a obrigação. Ele investiu para ganhar um título, mas esse título não ia ser o brasileiro. Porque a gente sabia que esse elenco era limitado. Um elenco mais velho. Né? Mas chegou na Copa do Brasil, que é Copa, mata-mata, né? Ida e volta. Final, surpreendeu, ninguém esperava que aquela final fosse para pênalti, o Dorival recua todo o time, né? E tudo mais. E também a inteligência do Vitor Pereira naquela final, que ele fala num jogo pro outro que o Flamengo dava espaço para as laterais. Hoje ele tinha dito isso também. Sim. Que o Flamengo joga numa formação totalmente diferente hoje. Inclusive, vai ser interessante ver como o Vitor Pereira, que veio de fora, já enxergava essa falha, o que ele vai fazer nesse elenco do Flamengo, para tentar consertar isso. Então, eu ainda fico ali que poderia ter sido um ano melhor pro Corinthians. Eu acho que não fez mais que obrigação. Eu ainda acho que ele, até um certo momento, mereceu ser campeão da Copa do Brasil. Sim, não. Aquela parte quando o Flamengo recua e o Corinthians domina o jogo, e o primeiro jogo também foi bem equilibrado, o Corinthians jogou pra cima. Mas como eu falo, um time da grandeza do Corinthians, meu irmão, chegou numa final, classificou para Libertadores, aos trancos e barrancos e tal, não fez mais, é a minha visão, não fez mais que obrigação, mas se tu quiser colocar no podia ter sido melhor... Dessa vez eu não vou dar o braço a torcer. Então podia ter sido melhor, eu sei tua opinião. Poderia ter sido um ano bem melhor pro Corinthians, assim, se ele tivesse ganhado um título. Aí tu puxa um agora. Aí eu escolho um, né? Eu vou puxar o Internacional. Cara, eu vou te falar que o Internacional pra mim surpreendeu por alguns motivos. Primeiro, o Mano Menezes era o técnico e ficou em segundo colocado do Brasileirão? Exatamente. Que o Mano Menezes é um futebol horroroso. Vocês que acompanham a gente sabem que eu não defendo o Mano Menezes. Não gosto do futebol dele, retranqueiro. Muitas vezes nem resultadista é, porque nem o resultado consegue obter. Mas fez um campeonato muito bom pro que é o Internacional. Não é uma equipe estelar. O Internacional já teve equipes muito melhores. Então... É que fica na minha cabeça ser o Internacional é um time grande e sempre a decepção se ele não conseguir resultados bons. Mas no assim, brasileiro, ele nunca consegue. Ele nunca consegue brasileiro. Aí quando ele tenta conseguir, vem em 2005 e rouba, saca? Eu ia colocar não fez mais que essa obrigação pro Internacional. Porque assim, ele é um time grande, com investimento grande. Eu vou te falar uma parada que quebra o meu argumento. Eu vou quebrar o meu próprio argumento. Ele perdeu pro Melgar na Sul-Americana. Então assim... Não fez mais que obrigação. Ele não fez mais a obrigação dele. Ele foi visto no Brasileiro, saiu numa semifinal da Sul-Americana pro Melgar. E a obrigação dele
pelo menos ter conseguido a vaga da Libertadores pro próximo ano, Sim. e ele conseguiu. Sim. Então, pra mim, não fez mais que a sua obrigação. Não, realmente, a Sul-Americana quebrou meu argumento porque foi horrorosa Uhum. a Sul-Americana. Eu escolhi o Inter, não foi? Sim. Agora você escolhe. Vamos pro outro lado? Vamos pro Grêmio. 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 Grêmio não Grêmio- fez mais que a sua obrigação mesmo. Exatamente. Que era Grêmio- subir e não foi campeão da Série B. E eu vou te falar que podia ter sido melhor, porque o Grêmio foi aos trancos e barrancos Pois nessa é, Série mas B. pra mim não fez mais. Não significa que podia ter sido melhor. Que o cara que tá no podia ter sido melhor, às vezes é um time melhor do que não fez mais que a sua obrigação. Sim, Por sim, exemplo, o sim. Inter Não, não a gente fez. tá comparando o time que tinha. Então, o Grêmio... A gente só tá realocando ele à frase, não é um degrau. Então, entendeu? o Grêmio, vale lembrar, o Grêmio é um time que é rebaixado com superávit financeiro. Então, ele inclusive, chegar na Série B... com um time grande, com um time com um elenco bom, né? Douglas Sim. Costa tava naquele elenco que caiu, né? Então, Exato. assim, o Grêmio não deveria ter caído aquele ano, né? Exato. Então, assim, pra mim, ele não fez mais que a obrigação dele, que era subir pra Série A. Tá, vamos lá. Então, a dupla gaúcha tá abraçada do mas- não fez mais que a sua obrigação. Agora vamos de. Eu que escolho, né? Isso. Vamos excluir aqui, eu quero deixar os polêmicos pro final. Certo. Vamos deixar Remy e Paysandu pro final, Certo. né? Mas bora botar o Santos aqui pra se livrar do Santos. Eu acho que, tipo assim, não fez mais que obrigação. O Santos é um time que Porque ninguém o esperava Santos, em algum momento, nada. brigou pra não ser rebaixado. mas deu Depois uma brigou pra subida. ter que pensar em Libertadores. Não fez mais que Então, não obrigação. fez mais que a obrigação dele, que é Santos não também. cair e ficar ali no meio da tabela, porque é um time até que tá com um investimento muito abaixo, não tem conseguido montar times bons, Sim. tá com problema financeiro. Então acho que ele fica ali no meio do limbo de não fazer mais que a obrigação dele, que é não cair, e tentar brigar ali pelo meio da tabela, beliscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, porque ainda não tem elenco pra brigar lá em cima. Porque o único ano atípico desse fora da curva foi mesmo com esse elenco ruim, o Sampaoli conseguiu Sim. levar um Mas vice-campeonato. o Santos, né? às vezes, mesmo com o elenco ruim, às vezes a gente conseguia sempre um G4 ali, mas esse ano deu uma queda mesmo. Eu vou puxar então outro paulista, o São Paulo Futebol Clube. Porque Decepção total pra mim, mais um ano de decepção total do São Paulo. Então, vai ser mais um ano de decepção, eu acho que podia ter sido melhor. Porque teve, assim... Não, eu podia vou ter te sido- dizer por que é decepção pra mim. Diga. Porque tu chegou numa final contra o Del Valle, numa Sul-Americana. puta, a Sul-Americana E tu- tá quebrando não. meus argumentos E outra, bonitos aqui. Ele perde um jogo em que ele não joga e o Del Valle engole ele. Então, uma decepção total. São Paulo, o último título internacional do São Paulo foi quando o Lucas jogou aquela final que não teve final completa, né? Não teve segundo tempo. não teve segundo tempo, o time do Argentino não voltou pra jogar o segundo tempo. 2012, tomou porrada da polícia no vestiário. Então, assim, o São Paulo tá tanto tempo sem. É um time grande, eu acho que até um dos maiores times do Brasil, tem 3 campeonatos mundiais. Sim. Então, assim, a gente espera sempre que o São Paulo vá brigar lá em cima, mas há muito tempo não vem brigando, então os últimos anos do São Paulo, assim como esse, pra mim é decepção. Não. A final sul-americana quebra meus argumentos, realmente, decepção São Paulo. Aquele jogo foi horroroso, foi um dos piores jogos que eu fiz esse ano, cara. Agora tu puxa. Atlético Goianiense. Já vou puxar pra decepção aqui. Pode ir. O Atlético Goianiense tem investimento, tem estrutura, tem um estado digitado, tem torcida. Uhum. Muito mais do que clubes como o Red Bull Bragantino. O Bragantino tinha torcida, mas se torna um clube empresa, se torna um clube morno. O Atlético Goianiense chega com uma proposta similar à do Cuiabá. O Cuiabá também chegou aos trancos e barrancos. E ele sacrificou o brasileiro pela Sul-Americana, caiu na Sul-Americana e caiu no Brasileirão, então é uma decepção. Não conseguiu Ele sustentar até, nenhuma frente. na verdade, conseguiu ir um pouco longe na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Sim, Mas aí. deu um jogo duro pro Corinthians. Exatamente. na Copa do Brasil. Um jogo tinha um elenco mais enxuto, teve que focar um pouco mais longo nessas Eu acho que, competições. inclusive, ele perde o mata-mata da Copa do Brasil e da Sul-Americana do mesmo jeito. Que ele faz um resultado bom contra o Corinthians, 2 ou 3-0. 2x0 na Em ida. casa, Acho né? que os dois jogos foram 2x0 na ida e toma virada quando que o Jorginho cai. Aham. E aí, quando joga na Itaquera, pega o chocolate 4x1 e ele é eliminado. Então, eliminado das duas frentes onde ele focou e caiu no Brasileirão, pra mim é decepção. Concordo. Decepção, Atlético Goianiense. Foi eu que escolhi o Foi tu que escolheu, então eu vou puxar outro que eu o acho Vascão, da que massa. Vascão, eu vou Tu te vai puxar falar. o Vascão? Eu ia puxar um que você decepção, mas vamos no Vascão. Que o Vascão. Não, mas é tu que escolhe, não sou eu. Não, vamos no Vascão. Eu gosto Tá. de falar do Vascão. Vascão, eu acho que poderia ter sido melhor. Não dá pra dizer que foi decepção porque subiu. Não, Mas subiu numa bacia das almas que, meu amigo, que coisa louca foi a campanha do tipo Vasco. assim, né? poderia ter sido melhor em aonde o Vasco?
só por ter, tipo assim, tentar ser campeão da Série B? Não, eu acho que ele podia ter se classificado com mais tranquilidade do que ele se classificou. Ele tem dinheiro, ele tem história, ele tem toda a estrutura esse pra ano isso. ele não tinha dinheiro, agora ele vai ter. Mas eu acho que mesmo assim, cara, não é. O Vasco foi pra última rodada com chances de não se classificar. Eu ia colocar no Não Fez Mais Que Obrigação, que era subir. Eu tô indo nesse argumento. Mas assim, ele foi assim. Mas ele subiu. Então, mas foi muito Então, quase. sabe muito quando, quase. mas não tem quando tu vai pegar a tua mãe e tu fala assim, mãe, passei de ano. O que ela fala? Qual nota? Não. Aí, tipo assim, aí tu fala, só que eu passei na média, arrastado. Aí, mãe, queria um presente. Por quê? Não fez mais que a tua obrigação. É tipo, Mas tem isso. mãe que fala isso quando o moleque tira 10. Também. Exatamente. Também. Então, A gente bora não deixar. ganha quando deixa moleque. Pode ter sido melhor, Exatamente. né? Que era o que tu tinha Aí indicado. tu puxa agora. Eu vou puxar o Atlético Paranaense. Não, vamos Cruzeirão da Massa. Cruzeirão, eu diria que foi um ótimo ano. Um ótimo ano. Não Cruzeirão só, foi um ótimo ano. assim, financeiramente foi um ótimo ano porque ele conseguiu enxugar uma folha, usar muitos garotos da base, implementar um jeito de jogar, um técnico novo, né, que foi renovado o contrato dele para E jogar a Série A. confiança do Ronaldo, que no início o Cruzeiro estava também meio bambeando ali, a torcida cobrando muito, mas ele sustentou o que ele cobrou, o que ele fez no Valladolid, né? O Valladolid caiu no primeiro ano que ele compra, volta, tem uma sustentação ali, eu acho que ele tá fazendo isso com o Cruzeiro, ele não foi o cara que chegou prometendo mundos e fundos, que nem o John Textor, por exemplo, e o Cruzeiro se tornou o clube que caiu da Série A, que voltou com mais antecedência à Série A, né? Ele caiu e volta com mais rodadas de antecedência que o recorde mesmo do Corinthians. passando 2 anos sem subir, né? Então, é aquele paradoxo. É o clube que mais demorou a voltar à Série A e o que menos demorou, porque ele acho que ele ganhou por 2 ou 3 rodadas do Corinthians, quando o Corinthians caiu. E aí ele estabelece um novo recorde de clube grande que cai e volta. Exatamente, e aí fez um ótimo ano, o time jogando bem, só que, como eu tinha dito, ele vai subir, mas esse elenco não tem como jogar uma Série A. Ele vai ter que mudar muita coisa e contratar muita gente, né? E o Ronaldo também, muito lúcido, já Contratou falou que não agora... é pra brigar por título, é pra se estruturar. Eu tô tentando lembrar as contratações do Cruzeiro, mas eu não vou lembrar muitas. Eu só lembrei do Wesley agora de cabeça, que era do Palmeiras, que foi contratado agora. Os outros, assim, eu não vou lembrar muito de cabeça, não. Inclusive, talvez esteja perdendo o artilheiro, o Edu, que deve estar indo pra jogar na Arábia Saudita, nesse time do Oriente Médio. Grana, né? Já tem uma certa idade. Fazer um pé de meia, né? E aí eu escolhi o Cruzeiro, né? Tu vai escolher quem? Vou escolher o Atlético Paranaense, porque eu também achei que o Atlético Paranaense fez um ótimo ano. Mas pra mim surpreendeu. Tu acha? Porque eu acho que ele já surpreendeu em anos anteriores. Campeão da Copa do Brasil e tudo mais. O Atlético Paranaense está criando um clube. Mas tu esperava que ele fosse para uma final de Libertadores esse ano? Não esperava. Então, para mim, é uma surpresa muito grande. Então, mas eu acho que é um ótimo ano pro que o Atlético Paranaense se propõe e pelo tamanho, com todo respeito. E também, eu vou botar um ótimo ano para o Atlético Paranaense, porque não pode ser surpresa, porque é um clube que já tem... E que está se estruturando há muitos anos, já tem um padrão alto de jogadores sempre bons, que vende muito bem. Perdeu um título, nem teve chance reais de ganhar, mas assim, trabalho pra mim não teve chance reais de ganhar, porque no começo do jogo ele perde um jogador maluco, que é esse Pedro Henrique expulso, e aí ele meio que minimiza as chances do Atlético Paranaense ganhar, tanto que o Santos não faz nenhuma defesa difícil no jogo na final. Fez aquela pressãozinha no final, ele tentar empatar, mas... E também o técnico era o Filipão, né? Exato. Pra mim, por isso que é um ótimo ano, porque com o Filipão tu chegar... Vamos colocar o Atlético Paranaense com um ótimo ano. Agora vamos para os últimos 5. Eu vou escolher aqui o Flamengão. Nosso Mengão. Foi um ótimo ano também. O Flamengo a gente já espera. Não tem como ser surpresa, né? E nem tem, tipo assim, não fez mais que a obrigação dele. Eu acho que não é. Tipo, a gente tem um dos campeonatos mais competitivos do planeta. E nenhum time é obrigado a ganhar. Né? Tipo assim, a gente tem 3 times hoje que estão na frente. Que teoricamente o ideia é que eu diria só 2. O Atlético Mineiro vem forte de novo, mas esse ano que passou, né, ele foi uma decepção. Acho que a gente já está adiantando aqui o nosso posicionamento do Atlético Mineiro. Flamengo e Palmeiras estão muito, mesmo com o Atlético Mineiro vindo atrás, eles estão muito tipo acima. Assim, a gente pode dizer, não, mas não fez mais que a obrigação dele, mas pra mim o Flamengo fez um ótimo ano, não tem como dizer que era. O argumento do não fez mais que a obrigação pode ter, porque o Dorival, ele fez opções que foram muito tenebrosas, não só no Campeonato Brasileiro, mas, por exemplo, contra o Corinthians, ele recua muito cedo. Até contra o Atlético Paranaense, ele é muito conservador, então assim, o Dorival salvou o Flamengo do Paulo Souza? Salvou.
Mas ali até o Andrade conseguiria. Exatamente. Mas eu acho que o Dorival também tomou decisões que eu acho até acertado no ter na outra. Achei ruim como fizeram. Acho que ele merecia mais respeito. Pra mim, a principal acerto do Dorival foi Pedro e Gabigol. Sim, Né? isso é verdade. Que o Paulo Souza nunca quis colocar, e aí ele colocou e ganhou 2 títulos. E aí Então, a gente viu o resultado disso na e Polônia. pra mim é um ótimo ano porque tu ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores, que são 2 Copas, e ele abre mão do Brasileirão, né? Eu acho uma decisão equivocada, mas eu de acho- fato, é. 2 títulos desse porte. Não tem como dizer que não foi um ótimo ano. Exatamente. Aí agora eu vou puxar então, só pra galera ficar brava com a gente, o Palmeiras. Que tu vai... Pra mim é um ótimo ano também, porque ele ganhou o Paulista, né? Ele ganhou... Não, perdeu pro São Paulo Paulista, não foi isso? Não, Foi. perdeu ano passado. Não, perdeu esse ano, Não, foi perdeu roubado. ano passado, pô. Foi roubado. Não, ele perdeu quando foi o Crespo. O Rogério Ceni tá desde o ano passado. Esse Ele ano ganhou. o Palmeiras ganhou. Tá. Que é aquele que o São Paulo abriu uma vantagem no Ah, domínio pra é, cacete, porque assim, o Palmeiras ganhou. botou hoje, esse ano que ele ganhou a Tríplice Coroa. Exato. Paulista, Recopa e Brasileirão. Exato, que é uma tríplice coroa que não existe, né? Mas assim, eu acho que ganhando o brasileiro, Ele fecha um incômodo que ele tinha de nunca ter um campeonato que brasileiro era pra uma mim, contestação e do que pra Abel. mim se torna um ótimo ano pro Palmeiras, com 3 títulos, não que sejam tão relevantes como Copa do Brasil e Libertadores, Sim. mas Recopa, Paulista e Brasileirão são títulos importantes para um clube, e para mim é um ótimo ano do Palmeiras, mais um, na verdade, porque para mim o Palmeiras vem tendo ótimos Com anos com o Abel certeza, Ferreira desde que ele assumiu. Eu vou aceitar esse argumento, eu não vou trazer a ira dos palmeirenses pro pior. Agora, antes da gente ir pra nossa região bonita... Tem o Atlético Mineiro, né? Exato. Acho que a gente já decidiu o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro é decepção, gente. Atlético Mineiro vem de um campeonato brasileiro, sabe? Aí o Cuca sai, caga o time, chama o Turco. O Turco, eu vou te falar, não tava fazendo um trabalho tão ruim pelo que a gente viu depois. Demitem, trazem o Cuca de volta, não acerta em nada. O Hulk se machuca, Atlético Mineiro não ganha nada. Decepção é o que define, cara. Era pra ser Atlético Mineiro essa categoria. Poderia ter a categoria Atlético Mineiro de decepção. Poderia Sim. ser o nome. Sim. E aí ele realmente resumiu muito bem o que o ano do Atlético Mineiro, eu não tenho nenhum argumento para colocar, porque o Atlético Mineiro fez um péssimo, horroroso ano, Sim. né? Não acertou time, os jogadores não tiveram os níveis dos anos anteriores, e a diretoria não teve pulso para segurar técnico, para escolher time, para escolher jogador, não acertaram nada esse ano, e decepcionou totalmente. E quase não vai para Libertadores, né? Quase, Conseguiu quase. a pré, né? Conseguiu a Pré. Tá junto com o Fortaleza na pré. junto com o Fortaleza na pré-Libertadores. E aqui eu acho que a gente vai ter uma divergênciazinha, hein? Mas, assim, antes eu não conversamos sobre Remy e Paysandu, Não mas eu acho conversamos. que a gente vai ter uma divergência. Certo. Por um exemplo, eu vou escolher Paysandu primeiro. Por favor. Foi você que escolheu o Atlético Mineiro, não foi? Foi. Pra mim, pro Paysandu poderia ter sido um ano melhor. Poderia. Poderia, porque ele não fez mais que a obrigação dele, que foi se classificar para a segunda fase da Série C, Sim. né? E poderia ter sido um ano melhor, porque era um time mais equilibrado. Eu gosto do técnico do Paysandu, já treinou o Remo também, é o Márcio Fernandes, né? Isso, que vai ser o dessa temporada também, né? Que, inclusive, isso é uma excelente notícia pro Paysandu, porque você mantém um trabalho, um padrão. Manteve também boa parte do elenco, ao elenco. contrário do Remo. Perdeu um dos principais jogadores, que foi o Marlon, né? Marlon saiu, foi pra Chapecoense. Não foi pra Chapecoense, foi pra outro clube que eu não tô Não lembrando foi qual. Mirassol, né? Não lembro. Eu também não. Eu sei que quem foi pra Chapecoense foi o Darley, que isso é uma péssima notícia pro Remo. Pra Chapecoense, na verdade. E pro Chapecoense e pro Remo, porque quando o Darley joga é -1, Exato. né? Então, assim, pro Paysandu, pra mim, ele poderia ter sido um ano melhor, porque ele se classifica pra segunda fase, tem a expectativa e a esperança de uma classificação pra Série B, porém ele faz uma segunda fase horrorosa, né? Eu vou concordar contigo porque, assim, quando o Paysandu chega na segunda fase da Série C, Ele chega como um dos favoritos, né? e pra mim tava não faz mais que obrigação, Uhum. porque Remo e Paysandu... Eles tem têm a que obrigação na segunda fase. Só que foi uma segunda fase tão horrorosa que desce um degrau dele. Então poderia ter sido melhor. Exatamente, estou concordando contigo. Uhum. E acho que tu vai concordar comigo no Remo, que o Remo é decepção. Decepção total. O Remo tá se organizando financeiramente, mas dentro de campo o Remo é uma coisa horrorosa. O Remo não consegue fazer jus, cara. A torcida incentivando, fui em vários jogos do Remo nessa temporada, mas, cara, o clube do Remo, assim, ajeitou as finanças, contrata um dirigente de futebol decente, cara. É horroroso. Já contrataram também, soube quem, né? Quem vai ficar aí. Seu boneco. Não, seu boneco vai ser subordinado, porque eles trocaram o que era do ano. Mas enfim, o Remo não se classificar pelo menos para a segunda fase da Série C, pelo amor de Deus, é um absurdo. ano decepcionante pro futebol do Remo. Com certeza. E aí ele comete o mesmo erro de um
um dos primeiros vídeos do canal foi que Dispensa todo o elenco. que foi exatamente isso que eu falei, né? Que é ruim você ter um trabalho, né? Que não tenha continuidade. Sim. E aí o Remo faz a mesma coisa dos anos anteriores. Dispensa técnico, dispensa quase todo o elenco, contrata um elenco todo. Trouxe Muriqui, que já é um jogador um pouco mais velho. Sim. Diego Ivo, que no Paysandu já tinha problema de joelho. E 5 anos depois, eu não acredito que o joelho dele tenha sarado. Não teve né? cura milagrosa aí, né? E traz o Rodriguinho de volta, que é o meia que... A única coisa boa que ele fez foi um gol de falta contra o Paysandu, né? E a gente terminou... Meu humor nesse último dia de aula tá... E aí ele renova com o Showa, renovou com quem mais que eu me lembre, com o Vinícius, tá no elenco. Não deveria renovar. Aí Kevin tá de volta, Kevin. Que é aquele Kevin que é um nome todo complicado. E tá de volta também. Então, assim... Trouxe o Leonan de volta, que jogou ano passado, fez o gol de direito, parece que foi até na final do Paraense, que ganhou no Paysandu, fez o gol lá na Curuzu. Gol do título, né? Porque apagaram a luz. E então, assim, pra mim é um ano decepcionante. Totalmente. E eu acho que 2023 talvez seja mais um ano decepcionante pro Rio. Porque, assim, eu ainda vou dizer uma coisa pra vocês. Esse elenco tá sendo contratado agora. Metade não vai jogar Brasileirão Série C. Metade Vai tudo cair no Paraense. Como muitos anos. Mesmo que ganhe o Paraense com os pés nas costas. Como foi esse ano. Que é muito difícil ganhar assim com os pés nas costas, mas mesmo que ganhe com os pés nas costas, vai ter mais uma contratação em massa para o Brasileirão Série C e os caras vão treinar 15 dias junto antes da estreia da Série C. Exatamente. Então, a gente encerrou nossa tier list, acho que ficou bem justo o que a gente fez. Se você concorda... Só um time surpreendeu, né? É verdade, só um, mas também tivemos 4 ótimos anos. Que pra mim, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras tiveram um ótimo ano. Concordo. E assim, lembrando que esse é o último episódio do ano, mas a gente já volta no trem, não se preocupe, vai ter muito conteúdo, talvez mais do que a gente espera até, vamos aguardar aí. A gente está aqui no YouTube, também estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer. Nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, que tem corte, conteúdo exclusivo. Então é isso, e até a próxima, galera. Feliz ano novo pra todo mundo, Valeu, rapaziada. Feliz ano novo.